Lá. Deixa eu começar a gravação. Vamos começar corrigindo o simulado, tá certo? Depois eu comento o fórum, essas coisas todas, mas vamos lá. Gente, ó, primeira questão do simulado é o seguinte. Lembra que esse simulado ele é sobre regimes totalitários e sobre os conflitos rurais e urbanos no Brasil aí do final do século XIX, começo do século XX. Morrer pela pátria é pela ideia. Não, isso é fugir da verdade. Mesmo no fronte, matar o que é importante. Matar é que é importante. Morrer não é nada, isso não existe. Ninguém pode imaginar sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é o ato concreto de vontade, porque aí você torna sua vontade viva na de outro homem. Esse é um texto de 43, 45, atribuído a um camarada que defendia uma ideologia. Seria socialista, liberal fascista, nazifascista, anarquista ou capitalista. Quem defende essa ideia de matar a qualquer custo, sem logicamente morrer, que não é muito legal, né? Nem é muito. A Paulo chegou. Pronto. E aí, qual seria a resposta para essa questão? Letra C. Nazifascista. Até dentro do conteúdo que a gente está estudando, tem nem muito que. Né? Isso faz parte da ideologia nazifascista, né? Tá aí uma imagem só para a gente das duas obras-primas, né? Da criação divina, Hitler e Mussolini se cumprimentando, né? Então, gente, é a ideia geral que prevalecia, né? E aí vai servir já de um gancho para o que a gente vai ter que estudar a partir de hoje. Era você matar, cara. Você tinha que matar, você tinha que defender a sua ideia a todo custo, né? A sua ideologia era perfeita, a sua ideologia era ideal, então, dessa forma aí, tá certo? 42. De acordo com seus conhecimentos sobre o totalitarismo, indica a alternativa que está incorreta, ou seja, o que é falso a respeito do totalitarismo. Na economia, o totalitarismo teve um caráter intervencionista por parte do Estado. Essa são meio grande as alternativas, eu vou optar pelo método tradicional mesmo, vou ler uma por uma não. Quem marcou A para essa? B. C. D. Marquei sim. Marcar C foi Camille. Foi. Quem marcou D? E letra E, alguém marcou? Eu marquei. Marcaram letra E. Também. Certo, então a gente está em C e E, seria isso? Sim. Pelo visto, sim. Vamos lá. Resposta letra E. Por que letra E? Por que não letra C? Vamos ver. Letra E. O totalitarismo contou com uma ideologia sistematicamente reafirmada por meio de agências de propaganda. O abandono de uma propaganda massiva impedia que o regime repetisse sistematicamente uma visão histórica e ideológica da nação que era contrária aos ideais totalitários. Gente, vamos lembrar que o nazismo, principalmente o nazismo, né, o totalitarismo de maneira geral, ele sempre tem, os regimes totalitários sempre tem essa lógica que eu vou falar para vocês agora. Mas principalmente o nazismo, ele se usou bastante da propaganda para poder, vamos dizer, afirmar a sua ideologia, tá certo? Então, quando a gente diz que o totalitarismo não contou com ideologia sistematicamente reafirmada pelas agências de propaganda, isso é falso. Né? Tanto é que os grandes investimentos que eram feitos eram em propaganda. Era para transformar a figura de Hitler no salvador. Professor, seu áudio saiu. Não Não tá dá pra dando para ouvir. escutar o senhor. O senhor fala e a gente não escuta. Você tá falando, mas não dá pra escutar nada. Um segundo. Pronto. Qualquer coisa vocês vão avisando aí. Tá certo? Sim, só repetindo, né? Então o nazismo ele se usa, cara, a propaganda, né? Os regimes totalitários de maneira geral se usam da propaganda, tá bom? 43. Opa. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Olha que interessante. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, ou seja, qual era a característica desses movimentos juvenis?
Então, vamos aqui abrir as alternativas. Quem marcou A? Eu. Marquei. Certo. Eu marquei também. Certo. B. C. Eu marquei Marquei. essa. C. D. E E. Pronto. Essa pergunta, eu vou dar duas indicações para vocês. Aliás, vou dar uma indicação para vocês. A segunda eu não vou dar não, por conta que ainda posso fazer uma análise melhor. E vai que tem alguma coisa que vocês não possam ver pelo meio. Tem um livrinho chamado Skins, As Tribos do Mal. É um livrinho fininho, cara. Negócio de 40, 50 páginas, eu imagino. Eu até li ele recentemente. Não sei se eu mostrei aqui a imagem dele para vocês. Eu recomendo. Tá certo? Eu recomendo muito a leitura dele. Tá bom? Vê só. A ideia aqui é nós tentarmos entender como é que a juventude, como é que o movimento juvenil, quais eram os incentivos que esse movimento juvenil recebia para atuação, para defender o padrão político, o padrão ideológico dos regimes totalitários. Promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. Olha, você tem que seguir aqui porque a gente só come vegetal e a gente está todo mundo saudável. Não colava muito, não. Já o sectarismo, né? Sectarismo é uma palavra que significa diretamente, assim, vamos dizer, rigidez, radicalismo, e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores ao regime. Rapaz, você ama o nosso Führer, Heil Hitler? Não, porrada. Lembra o relato que eu li para vocês de uma jovem que tinha se deitado com um judeu, tinha saído com um judeu, o pessoal raspou a cabeça dela, Lembro. arrastou ela pela rua. Então, entendeu? Então, a juventude nazista, cara, a juventude dos regimes totalitários, mas principalmente a juventude nazista, que é o que a gente vai mais pegar aqui, ela é altamente violenta. São pessoas altamente violentas, entendeu? Então, são grupos que, por exemplo, têm o militarismo como regra, tá entendendo? São pessoas que não sabem defender uma ideia no diálogo, ou é gritando, ou é berrando, ou é brigando mesmo, tá certo? A violência física, tá bom? E aí, pessoal, sem citar nada, mas vamos analisar a nossa sociedade, tá bom? Então, resposta, letra A, tá certo? Enem. Professor, tem como só dizer qual foi a resposta da 42? Da 42. Alguém repassa aí, por favor, gente, quando voltar o slide. Letra E. Letra E. Isso. Letra E de Hitler. Tem. 44. Os slogans nazifascistas eram publicamente invocados e sempre aplaudidos, às vezes em uníssono pela massa popular em praças públicas. Então, tem aí, inclusive, um slogan, né? Acredita, obedece e luta. Quem tem aço tem pão. Mais canhão, menos manteiga. Nada mais foi ganho na história sem derramamento de sangue. A liberdade é um cadáver em putrefação. Dentre as alternativas expostas abaixo, qual delas não é uma característica do totalitarismo? Cara, o camarada gritar um negócio desse em praça pública. Sei lá, velho. Mais canhão, menos manteiga. A liberdade é um cadáver em putrefação, ou seja... Não, só sendo doido mesmo. Algo que não é característica do regime totalitário, tá certo? Militarismo, democracia, nacionalismo, autoritarismo, estatismo. O que não faz parte do regime totalitário? Letra Democracia. B, democracia. Gente, vamos fazer uma análise histórica aqui bem grosseira. As pessoas que hoje pedem o fim da democracia e a implantação de uma ditadura. Entendeu? Não poderiam fazer isso se fosse uma ditadura. Tá entendendo? É tipo, sei lá, velho, é tu pedir uma coisa que vai ser contra tu mesmo no futuro, velho. Porque, não, abaixa a democracia, implanta uma ditadura, coisa e tal. Beleza. Aí quando tá na ditadura, 5, 10 anos, o negócio tá começando a ficar ruim. Abaixa a ditadura, volta a democracia. Aí toma um cacete. Né? Aí, olha, lógica arretada, né? Então a democracia não faz parte, viu, gente? Até que os governantes totalitários, eles eram, né, como eu já falei para vocês, é ditadura de partido único, né? Nazismo, fascismo, os regimes na Espanha, em Portugal. Aqui no Brasil nós tivemos a Era Vargas, tá certo? Que também foi um regime totalitário. De certa forma, hoje a gente tem na China, como a gente viu, né, os
socialismo, né, que é uma ditadura de partido único também, então não deixa de ser. Em relação à Rússia, Rússia também, exato. A Rússia, o stalinismo na Rússia, bem lembrado. Entendeu? 45. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. O professor está dizendo que é socialista, como é que é de direita? Não era nome, gente, socialista, mas era um partido de extrema-direita. Surgiu na Alemanha na década de 20 e possuía filiação e origem política associadas a grupos da extrema-direita alemã. Tá vendo? Em relação às características da ideologia nazista, seleciona a alternativa incorreta, aquela que é falsa. Antibolchevismo ou antibolquevismo, como queiram pronunciar, eugenia, liberalismo, antissemitismo e nacionalismo extremo. Ou seja, qual dessas não é uma característica da ideologia nazista? letra Liberal. C, Ser liberalismo. Liberalismo, exato, né? O liberalismo ele é uma doutrina econômica de relações exteriores, livre comércio, aquela coisa toda. A primeira coisa que eles fazem é fechar as fábricas dos judeus. Então não tem livre concorrência nenhuma aí, né? Oi, Felipe. Os bolcheviques eram à esquerda, né? À esquerda, à esquerda. É porque, como é que a gente pode chamar aí? A gente pode chamar de antibolchevismo, ou bolquevismo, ou anticomunistas, entendeu como é? Vamos lembrar que os nazistas perseguiram muitos comunistas, né? Foi uma das minorias étnicas, é uma das minorias políticas, aliás, bastante perseguidas por eles, tá bom? Então, comunistas, homossexuais, ciganos, judeus, testemunhos de Jeová foram muito perseguidos também, tá entendendo? Sim, enfim, uma série de grupos aí, tá bom? A campanha, agora já vai entrar na parte histórica do Brasil. A campanha militar empreendida para exterminar o Arraial de Canudos contou com a participação de um célebre escritor que, a partir do que viu, escreveu uma das obras clássicas da literatura brasileira. Indica a alternativa que aponta corretamente o nome do escritor e a obra produzida. Isso cai muito, gente, esse tipo de questão cai muito em vestibular. Em literatura, principalmente. Não é tanto de história, mas de literatura, essas questões. Então a gente tem aí as opções. Euclides da Cunha Sertões, Lima Barreto, os Brusudangas, Mário de Andrade, Macunaíma, Castro Alves, os Escravos, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Ou seja, em que livro está registrada aí essa Guerra de Canudos? Não sei Os lá. Sertões, de Euclides da Cunha. Eu lembrei agora de um professor que eu tinha de Ciências Humanas que ele dizia o seguinte: quem errar essa tem que fazer 10 anos de. Deixa eu ver como é que ele dizia. Fazer 10 anos de psicoterapia para quem errar essa questão. Tá explícito. Inclusive, essa semana eu achei meu exemplar dos Sertões. Vou já ter na lista para ler. Os Sertões eu fiz da Cunha, justamente. Tem até uma imagenzinha aí dele. Né? Dizem que é um dos maiores, inclusive, não só da literatura brasileira, mas um clássico da literatura universal também. Muito lido fora do Brasil, Os Sertões. 47. Dentre os movimentos populares que surgiram durante a República Velha, alguns tiveram caráter religioso, destacando-se o messianismo. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente movimentos desse tipo? Então, nós temos as opções. E aí, quem errar essa vai ser 20 anos de psicoterapia, viu? Não é nem 10. Qual foi a alternativa marcada? Letra D. D, D. Canudos e Contestado. Lembrando que vacina foi um movimento, além de ser um movimento urbano, não tinha messianismo. Chibata também urbano, não teve messianismo. O único que teve messianismo nos dois foi Canudos, né? Com um conselheiro. E contestado com o monge José Maria, depois a menina virgem de 15 anos que falava com o monge, usava umas ervas muito doidas, estava pronto. Separado aí. Tá aí até uma imagem aí de Zé Vilker no papel de Antônio Conselheiro. Gente, assistiram esse filme. Sejam sinceros, assistiram. Só assistiu o Guilherme. Quem mais alguém assistiu? Assisti. Assistiu? Gente, sério, tenta assistir o filme que eu passo, velho. Tenta assistir. Vocês ficam maratonando sério, mas não quer assistir um filme que eu passo, velho. Aí é um problema, né? O governo Rodrigues Alves foi responsável pelos processos de modernização e urbanização da capital federal, que na época era Rio de Janeiro, né? Coube ao prefeito Pereira Passos a urbanização da cidade e ao doutor Oswaldo Cruz o saneamento, visando a combater principalmente a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Essa política de urbanização e saneamento público, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição junto à população pobre da cidade e à opinião pública, por quê? Vamos ver aqui. Muito fácil essa questão também, gente. Esse processo de modernização do Rio, da então capital federal, ela vai ser aceita, logicamente, pelas classes ricas e tudo mais, porque vai embelezar a cidade.
Porém, as classes populares não vão gostar muito dessa ideia, não. E a gente tem que entender por que foi que a classe popular não gostou. Tá certo? Quem marcou A para essa? B, C, Eu. Marquei. alguns marcaram C. D e E. Letra C diz assim: desabrigar milhares de famílias em virtude da desapropriação de suas residências e obrigar a vacinação variólica, sei lá. Sou péssimo para pronunciar essas coisas com acento. Vê só, parte da modernização era isso, né? Aquelas famílias que moravam ali no que hoje é o centro do Rio de Janeiro, barracões, sobrados, enfim, com as estruturas não tão belas, as pessoas eram tiradas dali. Ia para onde? Para onde quisesse, menos ali. Tá certo? E aí, depois disso, o governo vai e obriga todo mundo a tomar a vacina. O povo não queria, depois foi atrás, né? Então, letra C, 48, letra C, de guerra da vacina, tá bom? Vamos lá. 49. Qual foi o estopim para o início da revolta da Chibata em 1910? Então, tá aqui as opções, vamos lá. Quem marcou letra A? Eu. Marquei. Eu. Pronto. Letra B? Eu também. Certo, certo, Everson, tá bom. Letra B? C, D e E. De fato, rapaz, o camarada foi entrar com uma garrafinha de cana no navio, pegaram ele, 250 chibatadas, deixaram as costas dele, feito uma tainha, não foi o que eu falei, eu acho que foi o peixe que eu citei na última aula, quando estava Foi. pronta para ser salgada, né? Então, o castigo geralmente era 25 chibatadas, ele deram 200, ofereceram ao camarada mais 225 de brinde, né? Pensa num brinde bom. E, por último, no final do século XIX e início do século XX, o Nordeste foi assolado pelos cangaceiros, bandos armados que roubavam, sequestravam, matavam em seu próprio benefício a serviço de chefes políticos. Contribuíram para o aparecimento desse grande contingente de marginalizados. Então, o que é que contribuiu para o surgimento dos cangaceiros? Vamos lá. Quem marcou A? B, C, letra D, letra E. Eu. Marquei. Acho que todo Marquei. mundo, né? Ninguém falou umas outras. Talvez, né? Concentração de propriedade e aumento demográfico e efeito da seca, né? A gente sabe isso aí, né? Grandes propriedades na mão de poucas pessoas, tá bom? Bom, gente, grupos de trabalho da Segunda Guerra Mundial. Preste bem atenção aqui. Tradicionalmente, cadê Paulo que está com a câmera desligada? Paulo, liga aí. Tradicionalmente, a gente faz o seguinte, né? A gente tem o hábito, principalmente o pessoal do nono ano, né? Clara e Everson, aliás, e Everson estão chegando agora, talvez não tenham tanto esse hábito, se bem que eu já fiz algumas vezes com a turma da qual vocês faziam parte também. Deixa eu ver aqui. Eu estava procurando Clara, aqui tá ali naquele canto da tela. E assim, a gente tem aquele hábito de dividir capítulos do livro, né? Então, um capítulo para cada grupo, o grupo vai lá e apresenta. Só que online fica mais difícil de fazer um capítulo inteiro para um grupo só. Então, o que foi que eu fiz? Esse capítulo sobre a Segunda Guerra, nós vamos fazer alguns grupos de trabalho, ou grupos temáticos, como quero dizer, em que eu vou usar uma metodologia que meu ex-professor de História Contemporânea utilizava na faculdade. Ele pegava um tema, ele dava a introdução ao tema, ambientava todo mundo, e a partir da segunda parte do tema, nós apresentávamos. Tá certo? Então, nós vamos usar essa metodologia agora para a História, e também vamos usar para a Geografia. Tá certo? Eu tinha dito que em Geografia a gente iria falar sobre os tigres asiáticos e o Japão. Só que aí eu percebi que o tema da Índia ele vai ser mais tranquilo para nós fazermos dessa forma. Tá certo? Então, eu começo o tema da Índia, vocês continuam. Eu começo a Segunda Guerra, assim, o assunto, né, logicamente, da Segunda Guerra, e vocês continuam com ele, tá certo? Então, eu dividi os temas e dividi um tema para cada um de vocês, assim, não para os 15, logicamente, né? Mas, assim, aqueles que mais participam das aulas, aqueles que têm mais assiduidade na entrega das atividades, receberam um tema. E esses aí vão ser encarregados de formar as equipes, tá certo? Então, serão equipes de 3 pessoas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente faz a formação.
Mas o mais importante nesse momento é nós vermos a metodologia que será feito, pontuação, data e temas, tá bom? Eu vou abrir aqui a tela para a gente acompanhar isso aí. Eu também levei em consideração não só a participação aqui, mas também a participação de quando éramos presencial e até participação em anos passados também, tá certo, gente? Então, ninguém diz, eu vi que fulano não participa tanto, assim, mas em anos anteriores ele talvez tenha participado e por isso pegou liderança de grupo aí. Vamos lá. Então, tá aí o índice do livro de vocês, inclusive, que vocês podem ir acompanhando. O assunto da Segunda Guerra Mundial ele começa na página 158. É dividido em blocos, tá certo? Então, aqui saiu o vestibular e Enem, né? Que alguém vai precisar apresentar isso não, viu, gente? É porque saiu por acidente aqui, né? Quando eu fui tirar o print. Veja só, essa primeira parte aqui, que são as causas da guerra, fortalecimento do nazismo, antecedentes da guerra, o início da guerra e a formação dos blocos, né, eixos e aliados, essa parte vai ficar por minha conta, tá certo? Eu vou ficar encarregado de ambientar vocês no assunto, tá bom? Eu vou ficar com essa incumbência aí de ambientando vocês, o conteúdo. Já... Só um minuto, viu, gente? Depois eu vejo. Acho que não foi para mim não a mensagem. Já os outros temas vão ser os temas dos grupos. Então, o primeiro grupo vai ter como tema as consequências da Segunda Guerra Mundial. O segundo, os campos de concentração nazistas. O terceiro, o julgamento de Nuremberg, que é uma das partes mais importantes do pós-guerra, que é quando os líderes nazistas que não morreram foram julgados. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. E, por último, o nascimento da ONU, né, a ONU ela vai nascer justamente após a Segunda Guerra. Então, são 5 temas, tá certo? Professor, como é isso? Ele já apareceu ali demais. São 5 temas. Não é pegar o que está no livro e ler, não. O livro é o direcionamento. Se for para pegar o que está no livro e ler, não precisa apresentar. Deixa que a gente lê aqui mesmo, tá bom? Não é simplesmente para pegar uma folha e ficar lendo. Não, você vai apresentar. Você vai, em outras palavras, dar uma aula a respeito daquele tema ali, a respeito das consequências da guerra, a respeito do campo de concentração. Então, o pessoal do oitavo me falou que, por exemplo, se você quiser usar um slide, você pede para apresentar o slide pelo Zoom e aí eu tenho que dar a permissão e o slide abre na tela, uma coisa desse tipo. Mas há tempo ainda para a gente ver isso aí. Usar um slide, dar um link de um vídeo, ou seja, você vai ter que se aprofundar no tema mesmo. Campo de concentração. Campo de concentração é onde concentrava as pessoas, beleza. Isso aí todo mundo sabe, é óbvio, até o próprio nome já diz. Mas vamos nos aprofundar, trazer imagens, explicar algumas curiosidades, algumas coisas que aconteceram no campo de concentração, essa coisa toda. Tá certo? Então, são grupos de trabalho, são grupos temáticos. Vocês têm que aprofundar, cada trio recebe um tema e tem que aprofundar naquela temática ali, tá certo? Então, quem foi que ficou para formar os trios? Vamos lá. O grupo 1, o GT1, vai ser Camille, tá certo? Consequência da Segunda Guerra. É quem vai começar. O GT2 é Guilherme, sobre os campos de concentração. O GT3 é Felipe, o julgamento de Nuremberg. O GT4, Emily. E o GT5, João Vitor. Tá certo? Como eu falei para vocês, também levei em consideração a participação em anos anteriores. Um detalhe, serão trios. O trio que ficar formado para a história será o mesmo trio que já ficará formado para a geografia. Para a gente não ter que perder tempo em 2 momentos. Vamos lá. As instruções. A apresentação, logicamente, por videoconferência. A data, dia 17. Só que aí eu vou abrir um parêntese sobre essa data, que é o seguinte. Dia 17 é de hoje a 2 semanas. Será dia 17 apenas se eu tiver encerrado o assunto. Se eu conseguir encerrar o assunto entre hoje e a próxima aula, é dia 17. Se eu não tiver encerrado o assunto, vai ser na semana seguinte. Tá dando para entender, gente? Porque essa metodologia aqui, eu não posso deixar vocês apresentarem sem eu ter encerrado a minha parte. Tá dando para entender agora qual a questão?
Eu não posso deixar que vocês apresentem. Não, vocês apresentem, depois eu volto e termino. Não, não tem como. Observe que é uma sequência, é uma ordem. Então, é dia 17, caso eu tenha terminado de explicar a minha parte do assunto. Se eu não tiver terminado, aí vai ser na semana seguinte. Se não for dia 17, será dia 24. É isso? Semana seguinte, deixa eu só conferir. Pronto. Eu me perco nesse celular que só gosto quando eu cliquei aqui, abre o negócio do pagamento do Bolsa Família, do governo. Pronto, é dia 17 e eu já tenho se eu tiver terminado o assunto. Se eu não terminar, vai ser dia 24. Oi, Felipe. Qual vai ser o peso do trabalho? Rapaz, vai ser maneirinho, vai ser online. Nota, vamos lá. Pessoal, eu tinha colocado o fórum para valer de 0 a 3. E o trabalho, se fosse nessa lógica, iria valer de 0 a 2. É o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a nota do fórum para 0 a 2 e vou aumentar o trabalho para 0 a 3. Fica melhor João assim? Paulo, Oi? em relação aos fóruns, o que o senhor achou? Rapaz, quem participou eu gostei da Ok. explanação. Percebi alguns Ctrl+C, Ctrl+V, mas assim, no geral, a pessoa deixou sua opinião mesmo assim, tá entendendo? Mas, de linhas gerais, eu gostei das participações, gostei que realmente vocês expuseram aquilo que realmente acharam interessante no tema, que era para cada um dizer qual era o movimento rural ou urbano que achou mais interessante. Tá entendendo? Eu gostei, em linhas gerais foi legal. Então, assim, o seminário vai valer 3 pontos, né? O GT vai valer 3 pontos, e o fórum eu vou baixar para 2, tá certo? Eu acho que vai ser mais interessante dessa forma, tá bom? O trio, eu vou dar um intervalo daqui a pouco para vocês, para eu mandar outro link para começar já a aula sobre Segunda Guerra em homenagem ao nosso amigo Paulito Monteiro, que está ali com a câmera congelada, né, de chapeuzinho ali todo estiloso, pronto. Aí nesse intervalo vocês já vão colocando lá no grupo que são os trios. Tá certo? A gente vai formar aqui não, senão a gente vai perder tempo. O trio contando com você? Sim, você e mais 2. Exato. Tá certo que o dia 17, caso dê tempo, caso não dê, dia 24. Né, considerado como atividade avaliativa. Com relação ao grupo de trabalho de geografia agora, né? Índia, potência emergente, tá aí o Taj Mahal aí, né? Uma das maravilhas aí construídas. Vamos lá. Localização e diversidade vai ser minha parte, vai ser no dia 8/7. Isso aí eu dou conta numa aula só, é bem tranquilo. Já é de 8/7, quarta-feira. Terça-feira eu corrijo o simulado, não passei, não faço questão de simulado para vocês. Eu corrijo terça, quarta-feira é os trabalhos. Aí, população e urbanização é o GT1, dia 14. Dia 14 também, diversidade cultural. E dia 14 também, construção histórica no espaço de ano. Então, vão ser 3 grupos no dia 14 e 2 grupos no dia 15. Conflitos da Índia e desenvolvimento econômico. Então, vai ser os mesmos grupos de história e vai ter também a mesma ordem, tá bom? Quem foi que ficou no grupo 1 lá em história? O GT1 foi quem? Camille. Camille. Então, ó, de maneira direta. Camille aqui. Quem ficou com o GT2 de história? Guilherme, eu. Guilherme aqui. Quem ficou com o GT3 em história? Felipe. Felipe aqui. Então, Camille, Felipe e Guilherme apresentam no dia 14. GT4, Emily. Emily, dia 15. E João Vitor, não é isso, João? É Então, isso. João Vitor, também no dia 15, tá certo? Aí tem essa dinâmica que eu creio que vai ser mais interessante a gente tentar lançar para o dia 24 de história, para não ficar 2 na mesma semana, tá certo? Mas aí, é como eu disse para vocês, eu creio, na verdade, depois que eu estava observando direito, depois que a gente monta que a gente vai perceber as coisas, eu creio, na verdade, que não dê tempo eu finalizar a matéria de história com vocês nessa semana na outra, não. Aí eu creio que de história realmente vai ficar para o dia 24, certo? Aí vejam, deixa eu voltar aqui. Mesma coisa, sim, esse de geografia vai valer 6 pontos, viu, gente? Por que isso vai valer tudo? Porque a gente não tem nenhuma atividade de geografia ainda. Entendeu? Vai valer quanto? 6 pontos esse de geografia. 6. Sim, capricha nessa bexiga aí, pelo amor de Deus. Vou dar um doutorado. Faz isso, velho, porque assim, por conta que a gente não tem atividade de geografia ainda, aí eu tenho essa urgência em fazer algo. Eu tinha passado uma de geografia para vocês antes de sair, não sei se vocês lembram, que era um capítulo do livro Paradidático. Eu vou até rever depois disso aí, ver se a gente refaz essa atividade de outra forma. Mas assim, eu vou dar um intervalo de 10, 15 minutos no máximo para vocês agora, para vocês já colocarem lá no grupo para mim os trios, quem são, tá certo? Então, coloquem lá os trios já para saber quem são
E quando a gente retornar, nós vamos iniciar aí o estudo a respeito da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu encerrar aqui. No máximo 11h05 a gente tá voltando.